Olá, doutores, doutoras. Vamos falar sobre um tema importantíssimo, a sociologia criminal. A sociologia criminal, né, em seu início e nos seus postulados, ele confundiu-se com certos preceitos da antropologia criminal, uma vez que tinha, né, a finalidade, buscava-se aí a gênese delituosa nos fatores biológicos, em certas anomalias, por exemplo, cranianas, na disjunção evolutiva. O próprio Lombroso, no fim dos seus dias, ele formulou o pensamento no sentido de que não só o crime surgia das degenerações, mas também certas transformações sociais afetavam os indivíduos de forma a desajustá-los. Então, no entanto, né, a moderna sociologia partiu para uma divisão bipartida, analisando as chamadas teorias macro-sociológicas sob enfoques consensuais ou de conflito. Então, nessa perspectiva macro-sociológica, as teorias criminológicas contemporâneas não se limitam à análise do delito segundo uma visão do indivíduo ou de pequenos grupos, mas sim da sociedade como um todo. O pensamento criminológico moderno ele é influenciado por duas visões diferentes. Uma de cunho funcionalista, denominada teoria de integração, mais conhecida como teoria de consenso. E uma de cunho argumentativo, chamada de teoria de conflito, teorias de conflito. Nós vimos que os positivistas estavam presentes até o início do século XX, nos seus primeiros 20, 30 anos. E aí temos, a partir da década de 40, principalmente na década de 50, o surgimento de teorias sociológicas. Os Estados Unidos, gente, eles estavam no auge da filosofia do American Dream, sonho americano. Então, terminada a guerra, os Estados Unidos virou o palco do capitalismo mundial e passa a surgir como uma potência mundial com a bandeira do consumismo, do capitalismo e com isso proporcionando aos seus cidadãos enriquecimento, acúmulo patrimonial e também qualidade de vida. Quando pegamos esse período histórico, nós percebemos, sobretudo na cidade de Chicago, a existência de uma cidade com grande progressão aritmética em relação à migração. E por quê? Né? Porque foi uma consequência dos refugiados pós-guerra. E com isso, a cidade de Chicago vivia em um intenso fluxo de pessoas. Era nítido, era evidente que o Estado não conseguia acompanhar essas evoluções sociais. Tanto é que com as primeiras teorias sociológicas, divididas em teorias de consenso e teorias de conflito, temos a chamada Escola de Chicago. O primeiro ponto a ser discutido é que a classificação sobre teoria do consenso e teoria de conflito, ou quais são as teorias que integram cada um destes grupos, não é uma classificação pacífica, não. E isso ocorre justamente porque a criminologia não é uma ciência exata, né? E todos esses movimentos foram acontecendo de uma forma, de certa maneira, cumulativa. Então, prevalece na doutrina que nós temos 4 principais teorias de consenso. Escola de Chicago, teoria da anomia, teoria da associação diferencial e teoria da subcultura delinquente. Gente, para o doutrinador Molina, a Escola de Chicago é a primeira teoria que vai influenciar todas as demais. Então, de forma rápida, menciono que quando falamos em teoria de consenso, temos que essas teorias se integram e se classificam no mesmo grupo, porque elas defendem que na criação da sociedade temos um consenso. Presta atenção, que os indivíduos de forma consensual acordaram uma vida pacífica em sociedade, em que cada elemento exerce uma função indispensável e importante na sociedade. Já as teorias do conflito possuem um viés um pouco mais crítico.
alegando que não haveria consenso na sociedade e que ela é mantida com base na coerção de alguns grupos sobre outros. Grupos dominantes dominam os dominados. Os superiores exercem um poder sobre os inferiores e pelos mais diversos motivos. Sujeição econômica, pela fé, quantidade de patrimônio, classe profissional. E aí temos, além desses que nós aprofundaremos logo mais, as diversas correntes da moderna criminologia. Modelos de biologia criminal, modelos de psicologia criminal, modelo de sociologia criminal, onde se dá maior enfoque. O modelo biológico tem como foco o homem delinquente. O objetivo aqui é localizar e identificar em alguma parte do corpo ou nos sistemas e subsistemas do ser humano o fator diferencial que explica a conduta delitiva. O crime ele é encarado como consequência de alguma patologia, de disfunção, de transtorno orgânico do indivíduo. Por exemplo, estudos sobre biotipologia, anomia genética, tá? Modelo psicológico. O que esse modelo busca? Busca a explicação do comportamento delitivo no mundo anímico do homem, nos processos psíquicos anormais, é a psicopatologia. Ou também nas vivências subconscientes que têm sua origem num passado remoto do indivíduo e que só podem ser captadas por meio dessa introspecção, por meio da psicanálise. Ou ainda creem que o comportamento delitivo em sua gênese, aprendizagem, estrutura e dinâmica tem idênticas características e se rege pelas mesmas pautas que o comportamento não delitivo. Teorias psicológicas de aprendizagem. Exemplo, estudos sobre a teoria psicanalítica, pensamento de Freud, esquizofrenia, transtorno bipolar, blá blá blá. E modelo sociológico, que contempla o fato delitivo como fenômeno social, aplicando a sua análise a diversos marcos teóricos precisos: ecológico, estrutural, funcionalista, subcultural, conflitual, interacionista. Daremos enfoque no próximo bloco às teorias sociológicas, mas, em especial, as teorias de consenso e as teorias de conflito. Até já!